Salve, salve, rapaziada. Estamos mais uma vez aí no canal da D1. Eric Lima na voz, quase um rapper, né? Que a gente vai passando a voz assim, vai passando o mic para cada um. É, gente, é, tem um vídeo no canal já falando do Traptrix, como combar com o Traptrix, como funciona as cartas de Traptrix. Não vou entrar muito no mérito aqui nesse vídeo, tá? Eu só vou dar minha perspectiva de como lidar com o Traptrix de forma sólida, beleza? Antes de qualquer coisa, deixa um like se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, BJ Cards, comprem lá. Se o cara dá uma força pra gente tem que dar uma força de volta. E bora pro conteúdo aí. Seguinte, eu gosto de separar os 5 monstros Tactics de forma simples, tá? Quando a gente tá falando de turno 1, né? Tipo start, o cara começa normal summon com alguém. Eu falo que a Dioneia é ruim, essa carta é ruim, essa carta é muito boa, essa carta é muito boa. E essa carta é média, porque ela depende de uma circunstância. Porque, digamos que é como se fosse ela se fosse uma combo piece. É como se fosse uma combo piece. Ela carrega um Garnet, né? Que é o campo. Mas a condição dela sendo cumprida é uma das melhores cartas do deck, né? Porque é o campo não normal adicional. Você consegue baixar uma das boas. Ou mesmo não baixando uma das boas, essa carta começa a ser uma das boas, né? Porque você baixa, pega o campo, faz link em 1, baixa a Dioneia, traz do Grave, triga a Serra e sai jogando. Então, não dá pra classificar ela como ruim, mas também não posso falar que se você abrir com ela e 4 staples você vai ganhar. Na verdade, vai ser ruim, né? Mas beleza. Questão de normal som é isso, de start, né? O que é legal aqui comentar. Por exemplo, eu separei umas cartas aqui pra gente ir comentando. A Veiler, né? A Veiler eu acho que é uma das traps mais sólidas contra o Traptrix, tá? Porque a Veiler, ela consegue negar a Serra depois que o cara castou essa trap aqui, né? Que aqui descarta uma como custa special. E o deck, ele joga muito com a Serra. É um deck que se você interage com a Serra, o deck ele perde muito gás. As traps não são muito boas e não é um deck que roda Floodgate. Como não é um deck que roda Floodgate, ele acaba que ele fica nas traps justas, né? As traps meio que justas. Tipo, ele fica ali, ó, dando interaçãozinha com um boneco, mata um boneco, troca um pra um. As traps não tem muito valor, não tem uma trap que fala assim, eu vou matar 2, 3 cartas. Não tem essa carta. Em maioria das decklists, né? Então, a Serra é o choke point do deck, basicamente. Você dando um Veiler, ele descartou uma trap. Pensa que quando ele abre com isso, ainda é melhor. Mas vamos supor que ele baixa um dos ruins, faz um link 1. Aí ele abriu com isso, deu Prosperity. Aí ele descarta uma trap. Aí você dá Veiler na Serra. Basicamente, na mão dele vai ficar mais 2 cartas. E não tem Floodgate, né? E na mesa vai ficar uma Serra negada e essa trap aqui. Se ele não tiver algum Extender, ele fica bem assado, né? Por mais que ele possa trigar a Serra do seu turno, a Serra do seu turno ela gera uma vantagem legal. Só que consegue tipo, dar um banimento com essa carta. Só que é muito vulnerável, porque, por exemplo, às vezes ele tá com essa Trap Hole, às vezes ele tá com essa aqui, ó, Nightmare Trap Hole, cadê? Às vezes é um Bottomless, às vezes é uma Time Space, uma Nightmare. Essas cartas aqui, se você dá normal summon de um boneco de menos de 1500, você não toma nenhuma das 3. Essa aqui também. Você não toma nenhuma, você bate na Serra e o grind do cara vai pro espaço. Então eu acho a Veiler super sólida, tá? Por exemplo, você tem uma Veiler e o cara ele baixa isso aqui, e você tem certeza que ele vai ativar essa carta esse turno. Ou já tá na mão, ele vai adicionar. Então ainda vale, tá? Não daria Veiler na Normal Summon, mas seja uma Normal Summon muito boa. Beleza? Tem argumentos para dar essa Ashe, mas talvez a Ashe na Serva ainda seja melhor, tá? O Gama acho que é uma das melhores steps do jogo, se não a melhor. Provavelmente ela é a melhor contra o deck, porque tem pessoas que rodam paralelo, o cara desce qualquer um dos bons, toma Gama, desce a Serra, ele toma Gama no paralelo, dependendo da ordem que ele pode fazer as coisas, ele pode
fazer a trap também, tomar a gama na Serra e vai matar a Serra. Então aquela play de normal summon nem seria mais necessária, porque já matou a Serra. Ele vai fazer talvez link 1 com a própria trap. Vai ter um corpo a menos ainda. O Gama é uma das melhores cartas contra o deck. Tá? A Mourner, ela não é tão boa, mas tem uma leitura na Mourner interessante. Tá? Quando ele fizer a Serra, eu acredito que você tem que dar Mourner, tá? Todas as vezes. Você pode falar, mas Eric, às vezes o cara faz Serra 7 e passa. Mas é melhor, porque se ele for estender, você tem uma Serra ali negada. E se ele fosse fazer jogada de setar e passar, você não ia ter muito valor nessa Mourner de qualquer forma, tá? Ia ser uma carta basicamente morta. Porque no seu turno, quando, por exemplo, ele conseguir invocar essa aqui, que é uma interação, né? Quando é invocada por Special Bunny Monstro, como ela é opcional e a Mourner também, você é o turn player, a Mourner é T-Link 1, ela é T-Link 2 aqui no TCG. Então não funciona, então acaba que não tem jeito, cara. Vai ter que ser Mourner na cena mesmo e paciência. Se você talvez ver um paralelo, que se sentir mais confortável de ativar no paralelo, algo nesse sentido talvez funcione também, tá? O Nibiru, ele não é tão bom, porque muitas vezes a quinta summon é a Rafflesia e ela tem um alvo para mandar aqui, ela acaba negando esse Nibiru, esse alvo aqui, salvo aqui, acaba negando o Nibiru, só que é interessante que o Nibiru mais Gama, Mourner ou Veiler, ele é tipo GG, você só ganha o jogo, porque quando você tenta dar Nib, ou você vai dar responder com alguma dessas, ou na Summon vai dar Mourner e depois Nib, então você só ganha o jogo, tá? Então, por mais que o Nib seja ruim, combinações de Energy Trap com o Nibiru ganham o jogo, tá? Exceto a Impermanence. Os bonecos de extra deck são afetados pelo efeito de trap, tá? Tanto a Flésia, quanto o Serra, quanto os outros. Eu destaquei mais esses dois porque são os mais preocupantes, né? Então acaba que o ideal é sempre falar normal efeito de algum boneco bom você dá Impermanence, tá? Cosmic. O Cosmic é um card bom. Eu não sei se é a melhor forma de abordar o Traptrix, eu acho que não, porque eu acho que o Traptrix é um deck de monstro, na verdade, não um deck de trap, por mais bizarro que isso pareça. Você dá um Cosmic numa trap é justo. É uma trap que já é fazer 1 para 1, você dá um Cosmic é justo. A pena da Arpia você normalmente não consegue, porque muitas vezes ele vai ter essa mina no campo. Como vocês podem ver, a primeira vez que as Spell Trap forem destruídas, elas não são. Então, ele pode trigar da mão no susto ou já tá na mesa. Então fica bem chato, ela tem um 5 de defesa, protegida por um Rafflesia muitas vezes. Então acaba não colando, tá? Ou a pena, ou o Lightning Storm. Por isso que eu separei o Cosmic. Ou o próprio Evelyn. O Evelyn é uma carta muito sólida contra o deck, tá? Por mais que o pessoal tá colocando Judgment, algumas pessoas colocando Lancia pra poder counterar, o Evelyn é uma das melhores cartas contra o deck, tá? O complicado do Evelyn é que muitas vezes vai ficar uma Rafflesia, a Rafflesia é chata, isso aqui fica no grave, ainda pode gerar ou uma interação ou um follow-up, e você também fez dois, e o deck grinda bem, tá? Então, eu não sei se, por exemplo, o Evelyn Match é melhor que o Gama, eu ainda acredito que o Gama seja melhor, por mais incrível que pareça. O deck que fica sem monstro no turno 1 é tipo desesperador, as cartas que ele vai usando, ele vai só queimando elas, ele não gera nada com elas. Aí vamos supor, você vai jogar uma Mirror Match. Eu acho que essas três cartinhas aqui, elas são muito boas, tá? Mesmo não sendo a Mirror, elas seriam. Por exemplo, você dá Start Turn dando Mind contra o Change of Heart na Serra pra ela não gerar mais valor. Você ainda ganha um monstro, mesmo não sendo a Mirror Match. Sendo a Mirror Match seria completamente insano. E como vocês podem ver aqui também, ó, uma trap normal é ativada, você pode dar Special Trap do deck. Então, é qualquer lado. Se você, por exemplo, tá numa Mirror Match, aí você baixa essa menina aqui. Aí ele vai responder de alguma forma, seja com Impermanence ou enfim. Você consegue dar Chain Enemy Controller, tributar ela, roubar a Serra dele e já trigar a Serra dele, porque ele deu um Impermanence. Porque qualquer trap no campo. Então, ele não ganha nenhum valor da carta dele, é como se você matasse a carta dele e você fizesse uma vantagem completamente insana, tá? Então, muito bom o controller na Mirror Match. Eu acho que assim, se você for jogar Mirror Match, o Cosmic ainda vai ser muito inferior ao controller, tá? O...
e Change of Heart e Mind Control. Elas na serração funcionam, só que o problema da Mirror Match, por exemplo, se você for jogar, é que o, a Rafflesia ela é um problema, né? Porque ela, por mais que mande uma trap, ela aciona como se fosse um efeito de monstro. Então funciona neles, porque eles não são afetados por efeitos de trap role, mas a Rafflesia burla isso, ela consegue. Então, por exemplo, na Normal Storm Trap que você toma um Floodgate Trap Roll, ele é bem chato. Então a Rafflesia consegue fazer isso. Então essas cartas aqui funcionam bem. Fora que você ganha uma Rafflesia na Mirror Match, ela pode virar Zeus. É, bastante coisa aí que a Rafflesia pode fazer. A Serra é um non-link Traptrix Monster. Então você consegue fazer com uma Rafflesia. Aí aqui você tem os cartas para tributar, né? O Rash, às vezes vai ter 3 monstros, só que não é sempre. Eu acho o card de Lava Golem muito constantes, e depende do seu deck, principalmente Lava Golem. Se você for um Castira, você dá um Lava Golem Traptrix, é muito forte, é muito desbalanceado. Um Kaiju funciona muito bem também na Serra, tá? E dependendo da mão, se você se sentir confortável, você ainda pode dar na Rafflesia, também funciona. Eu peguei o Scarecrow Castira como exemplo, porque essas trap rolls tem um defeito, exceto essa aqui e exceto essa aqui. Essa é a única trap, essas duas na verdade, vai. Essas 5 trap rolls aqui que normalmente o pessoal usa ou corta uma coisa ou outra, elas são Wen, então elas podem tomar mistiming. Como é que a gente dá mistiming nelas? Você pergunta, Eric. Por exemplo, eu tenho um Cosmic Cyclone e um Castira Scareclaw. Ele entra quick. Eu faço Chainlink 1 Cosmic e Chainlink 2 Castira Scareclaw. O Castira entra na mesa e o Cosmic resolve. Aí você fala, nossa, eu vou bucar da Floodgate Trap Hole para não tomar cartas de Castira, já que eu tenho Castira na mesa. Tem interações, né? Tipo, Ateoses, enfim. Só que você não consegue. Por quê? A Chain 1 foi o Cosmic da Chain passada. Então acaba que você estaria respondendo ao Cosmic, não mais assumam. Esse é o chato dessas cartas Wayne. Então isso aqui, a Castira Chiarlament, que também podem rodar, são formas bem chatinhas. A trap dos Castira que invoca, ela pode abusar muito dessa matchup por essa questão de mistiming. Exceto essa aqui e essa. Essa aqui não é muito interativa, mas essa aqui é. Mas ela é if. A nova Trap Roll aqui, ela é if, então ela consegue funcionar. Só que tem uma condição um pouco mais chata para ser cumprida. Beleza? Eu acho que é mais isso. Comentamos aí um pouco das interações. Qualquer dúvida vocês deixam no chat. Qualquer coisa que eu esqueci, vocês podem deixar aí também. A ideia não era ser um vídeo longo, né? Acho que ficou um tempo bom, uns 3 minutinhos. E rapaziada, descansem bem, durmam bem, tomem bastante água, tamo junto, se inscreve no canal e abraço.